Olá, saudações genealógicas a você que nos assiste. Este ano, preparamos com muito carinho o 5º Seminário Mineiro de Genealogia, previsto para acontecer no dia 20 de novembro, justamente o Dia Estadual do Genealogista. Depois de tudo pronto, já na antevéspera do seminário, fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento do nosso estimado presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, grande expoente da cultura mineira e sempre apoiador das atividades da nossa Comissão de Genealogia da Casa de João Pinheiro. 5 dias depois, em 23 de novembro, fomos tomados por outra grande perda e muito sentida. Desta vez, o brilhante genealogista Dr. Deusdete Pinto Ribeiro de Campos, que várias vezes integrou e inclusive presidiu esta comissão de genealogia, ele que tanto se dedicou à preservação da memória histórica e familiar da famosa Dona Joaquina do Pompéu. Em respeito à memória tanto do Dr. Abrita quanto do Dr. Deusdete e em solidariedade aos seus familiares, as atividades do seminário foram adiadas. Assim, a partir de hoje, exibimos o vídeo com a palestra sobre genealogia e direitos. E, no início do próximo ano, em 2022, teremos a efetivação da entrega da medalha Cônego Raimundo Otávio da Trindade ao Dr. José Francisco de Paula Sobrinho, em data a ser oportunamente divulgada. Agradecemos a sua compreensão e desejamos que aprecie a palestra de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao 5º Seminário Mineiro de Genealogia, que esse ano é comemorado justamente no Dia Estadual do Genealogista, dia 20 de novembro, data natalícia do cônego Raimundo Otávio da Trindade, considerado patrono da genealogia mineira. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, por sua Comissão Cultural Permanente de Genealogia, comemora pela 5ª vez o Dia Estadual do Genealogista, que foi instituído pela Lei Estadual 22.837 de 2018. E esse ano, para a abertura dos trabalhos, temos a honra de receber os professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares, professora Fernanda Henrique Cupertino Alcântara e professor Mário César da Silva Andrade. Eles que vêm nos falar hoje sobre o projeto de extensão realizado naquela universidade, Origens e Horizontes, Genealogia e Direitos, uma abordagem com aspecto, com uma visão um pouco jurídica do nosso trabalho da genealogia. Faço votos que todos gostem e aproveitem muito deste momento. Depois de tanto tempo sem nos encontrarmos, estamos aqui hoje e também, já de antemão, os convido para participarem e acompanharem no nosso canal IHGMG Virtual do YouTube a outorga da Medalha do Mérito Genealógico Cônego Raimundo Otávio da Trindade, que este ano é conferida ao genealogista José Francisco de Paula Sobrinho. Continue acompanhando a nossa programação no canal IHGMG Virtual do YouTube. E tenham todos um ótimo seminário. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso associado efetivo e membro da Comissão de Genealogia, Dr. Stanley Savoretti de Souza, que fará a apresentação dos palestrantes de hoje. Stanley, a palavra está com você. Obrigado, Iacones. Eu cumprimento a todos aqueles que acompanham essa promoção cultural do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nosso 5º Seminário Mineiro de Genealogia. E, com muito prazer, nós recebemos, ainda que de forma virtual, a presença dos professores, doutores Fernanda Henrique Cupertino Alcântara, também professor doutor Mário César da Silva Andrade, que farei a saudação apresentando os palestrantes deste evento. Professora Fernanda Henrique Cupertino Alcântara é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela possui mestrado e doutorado em Sociologia
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Ela é especialista em Direito Urbanístico pela PUC Minas e graduada em Direito pela Escola de Estudos Superiores de Viçosa, pós-graduada em Direito e em Processo do Trabalho e em Direito Notarial e Registral, ambos pelo LFG. Professora universitária, já atuou na Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba e Viçosa, sendo desde 2012 professora associada do Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Na área da sociologia, com ênfase em ação coletiva, atua principalmente nos temas teoria sociológica, institucionalismo, políticas públicas, cooperativismo, economia solidária, urbanização e sociologia do trabalho. Também integra associações brasileiras e estrangeiras nas áreas de sociologia e de economia solidária, além de entidades de classe de professores do ensino superior e da OAB-MG. Autora de vários livros, é cofundadora de revistas científicas eletrônicas, atuando como editora individual de seus últimos livros e como tradutora e revisora. É coeditora dos livros transcritos de registros paroquiais pelo projeto Origens e Horizontes. Professora Fernanda, ela é criadora de 2 blogs, Fernanda HC Alcântara, blogspot.com, e Genealogia e Horizontes, blogspot.com. Ainda administra seu próprio canal no YouTube, Fernanda HC Alcântara. Também temos conosco o professor Dr. Mário César da Silva Andrade, professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Ele é doutor em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também se graduou. Coordenador do Grupo de Pesquisas do CNPq, Jurisdição Constitucional Democrática. Pesquisador do Grupo CNPq, Observatório da Justiça Brasileira, OJB-UFRJ. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, Teoria e Processo Constitucional, Teoria e Filosofia do Direito. Também tem formação em Gestão Estratégica e já atuou como advogado público da Câmara Municipal de Santos Dumont. É membro do corpo editorial da revista Estudos Institucionais, é revisor de diversos periódicos, já tendo publicado vários artigos científicos e outros trabalhos técnicos na área do direito. Integra, entre outros, o projeto de extensão Origens e Horizontes, Genealogia e Direitos, coordenado em conjunto com a nossa primeira palestrante, professora doutora Fernanda Cupertino. E para nos abrilhantar, os professores hoje eles vêm apresentar este projeto que muito tem valorizado a história de Minas, a genealogia do povo mineiro. Ainda que de forma virtual, professora Fernanda, professor Mário César, sejam muito bem-vindos à Casa de João Pinheiro. Passo a palavra aos nossos palestrantes. Olá a todos, boa tarde. Agradecemos o convite, né? Falo primeiro meu nome, depois o professor Mário também vai poder se apresentar. O que a gente pretende hoje aqui é falar com vocês um pouco sobre o trabalho que a gente vem realizando na UFJF, Campus de Governador Valadares, e, lógico, com todo o respeito ao trabalho produzido pelos genealogistas, em diálogo com eles a partir também da estrutura universitária, né, com projetos de extensão. Na verdade, o Origens e Horizontes, ele surge de uma paixão, que é a paixão pela genealogia, mas na tentativa de conciliar essa paixão com o trabalho acadêmico. Então, é um diálogo direto com o direito, é um diálogo direto também com a sociologia, para que a gente possa produzir material e que esse material fique disponível de forma gratuita, né, para as pessoas interessadas, ao mesmo tempo em que a gente busca estimular as pessoas a entender o papel da genealogia e como é que isso reflete o acesso,
ou o não acesso a determinados direitos. Mário? Uma boa tarde a todos e agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com a minha colega e amiga Fernanda Alcântara, professora junto comigo na Universidade Federal de Juiz de Fora, para apresentarmos aí o nosso projeto. Agradeço especialmente a Asbrap e na figura dos doutores Diácones e Stanley por essa oportunidade. Bom, a gente pensou em mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez nesses 2 anos, né? E aí montamos alguns slides para poder fazer essa apresentação. A gente coloca todos os nossos contatos à disposição para quem tiver interesse depois em conhecer o projeto, né? Nós aqui estamos representando uma equipe maior, então é nossa responsabilidade também dizer isso, que a gente não faz o trabalho sozinho, né? Alguns alunos já passaram pelo projeto antes, contribuíram ativamente. Hoje a gente conta com a presença de alunos da UFJF, mas também de um aluno da Federal de Santa Catarina e de um colega que é TAI e que é apaixonado por genealogia também, né, e que faz parte dos quadros da UFJF. Tudo isso vai aparecendo com o passar do tempo e desenrolar do projeto. Então, o projeto vai ganhando cara no primeiro ano, vai se apresentando à comunidade acadêmica, também vai se apresentando à comunidade externa, e agora a gente começa a colher alguns resultados. E a gente queria também deixar claro que, além dessa questão do trabalho em equipe, né, ser fundamental num projeto de extensão, ainda mais num projeto como esse, que é colaborativo, em rede, né? A gente também tem a questão do fundamento, qual que é a disciplina que está por trás desse projeto. Então, nós não temos, com exceção de um aluno, né, que é lá da Federal de Santa Catarina, nós não temos os nossos quadros formados em história, por exemplo. Nós temos os professores e alunos do direito, né, e um colega que é da administração, que atuam a partir da ótica da genealogia como objeto. Então, o estudo recai sobre a genealogia, as transcrições são transcrições genealógicas, mas a análise que a gente faz desses dados é a partir da teoria sociológica e do direito. Então, é uma apropriação muito específica, com um recorte muito específico. A gente vai tentar mostrar um pouco sobre isso ao longo da apresentação. Pode passar, Stanley, por favor? Essa foto anterior, né, essa é a identidade do projeto. Isso, é a nossa identidade. Então, quando vocês virem esse selinho aí em algum documento, vocês já vão saber que é o Origens e Horizontes da UFJF, Campus de Governador Valadares. Pode passar, por favor? Como eu disse, já são 2 anos de atividade. Nós começamos antes com um projeto que ele chamava Genealogia e Direitos, e que permanece até hoje, mas com a ideia de que só esse projeto daria conta do que a gente tinha em vista, né? Atendimento ao público, transcrição de livros, produção de material que democratizasse o acesso e a realização de pesquisa, um pouco de divulgação científica, aliás, um pouco não, muito de divulgação científica, né? Falar o como, o porquê, qual o conceito por trás dessas atividades. Mas aí isso foi em março, quando a gente registrou o primeiro projeto. E aí, quando chegou em agosto, a gente já viu que não tinha condições, que a gente precisava de um projeto específico só para trabalhar a parte da pesquisa. Mas não era uma pesquisa deslocada da extensão. Então, a gente acessou um edital, que era o Interface com a Pesquisa, né? E aí a gente criou o Origens e Horizontes, Pesquisa Documental e Democratização da Informação. Então, a gente tem 2 equipes. Essas 2 equipes, elas trabalham juntas. Hoje, a gente tem só uma aluna no segundo projeto, mas a gente trabalha, de certa forma, socializando essas habilidades. Então, o pessoal que está hoje alocado no Genealogia e Direitos, que é o projeto inicial, mais voltado para a divulgação científica, após a criação do segundo, também está aprendendo a fazer transcrição de livros, também tem interesse. Lógico que no ritmo deles, né? E da forma como é possível, porque o vínculo não é esse, não é a transcrição em si. Já a única bolsista que nós temos hoje, né, que é a Mariana Mendes Souza, ela atua diretamente com a transcrição, inclusive passando para os demais o know-how dela
com essa atividade. Bom, Mário, na hora que você quiser fazer algum comentário, por favor, viu? Fique à vontade. Esse é o primeiro projeto. Pode falar, Mário, à vontade. Fernando, só esclarecendo que essas é bem sintomático, né, o que nós temos percebido de como o projeto acabou atendendo uma demanda por uma compreensão mais historicamente contextualizada de diversos institutos, né, que acabavam não sendo abordados na formação jurídica clássica. Mas a formação das faculdades dá muito pouca importância ou não desenvolve uma conexão, mesmo em disciplinas como História do Direito ou, né, quando tratamos da parte histórica dos diferentes direitos, para uma construção a partir da consulta a essas fontes documentais. E, nesse sentido, o projeto acaba trazendo uma diferenciação, um importante diferencial para a formação dos nossos alunos, né? E, assim, unindo o estudo do direito, a pesquisa em direito, né, a própria formação jurídica, com este repertório da pesquisa genealógica, e principalmente aproximando os alunos dessas fontes, né, que, em geral, são tão desconhecidas ou negligenciadas pelos juristas em geral. Muito bem lembrado. Os nossos alunos, esses que estão passando pelo projeto, tinha 2 elementos identificadores. Eles não conheciam a própria história, a maioria não conhecia, né? E aí se sente interessado e vem para o projeto para entender primeiro a sua própria história, para depois ajudar outras pessoas a entender a sua trajetória familiar, que a gente nomina como socioanálise, né? Bem influenciados aí pela teoria do Pierre Bourdieu. E, ao mesmo tempo, esses alunos, no correr do curso, eles não têm contato com essas fontes históricas. A gente vê que o interesse deles e a percepção deles sobre como a fonte histórica se aproxima da realidade deles é imediata quando se trata de um trisavô, quando se trata de um avô, né, de uma avó. Então, esses relatos do interesse pessoal com o aprendizado e a formação acadêmica ficam muito mais claros. Se eu pego um inventário e mostro para o aluno como é que era o inventário de uma forma generalística, né, é uma coisa. Outra coisa é mostrar como é que, por exemplo, a bisavó desse aluno não podia participar do inventário, porque quem participava era os filhos e os genros, né, que eram nominados. Então, aí ele vê uma crítica direta ao patriarcado, aí ele vê como é que o direito se posicionava em relação aos institutos jurídicos, né? É totalmente diferente daquele aprendizado que não é contingencial. E é muito interessante também porque a gente estimula os alunos a associarem essas duas coisas na hora de escolher o livro que eles vão transcrever. Então, eles ficam muito mais estimulados a transcrever o livro quando é da região que eles estão pesquisando, porque aí eles querem conhecer mais sobre a história da família, querem conhecer mais sobre o direito, né? A teoria do direito, os institutos jurídicos, e ficam atentos a esses sinais que vão aparecendo. Olha, o que tem na minha família que chama a minha atenção com relação aos institutos jurídicos? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, eu acho que até na hora do debate, né, da conversa, a gente pode citar mais também. Bom, então, o primeiro projeto é esse, o Genealogia e Direitos. Pode passar, Stanley, por favor. Eu vou mostrar aqui algumas artes, junto com o professor Mário, do que a gente tem divulgado no Instagram. Então, a gente também está usando o canal, né, o evento, para poder mostrar essas artes de divulgação, né, para que os colegas genealogistas, pesquisadores possam, quem sabe, se interessar, ir lá frequentar o Instagram também, contribuir com a gente, mandar material. A gente quer mostrar que o projeto, ele funciona como um divulgador de atividades que já estão sendo realizadas, né? Então, a gente vai ter uma publicação sobre a ASBRAP, uma publicação sobre o Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, todos esses incentivadores, promotores, museus, né? Todos eles estão sendo contemplados de uma forma ou de outra. E a gente deixa a agenda livre para que os alunos e as alunas pesquisem,
sobre. Então, eles vão trazendo para a gente, olha, a gente quer fazer uma publicação essa semana sobre o Museu da Imigração. Então, vai lá, faz a publicação, faz uma pesquisa, e aí a gente compõe uma arte que vai divulgar essa atividade. Um blog de um genealogista, né? A gente trouxe alguns exemplos nesse sentido. Então, o projeto, e essa arte é um resumo disso, né? O projeto ele vai assessorar as pessoas, né, que estão sendo acompanhadas por nós, dentro do escopo, né, de atuação do projeto, a entender a sua trajetória familiar. E o objeto que a gente utiliza é a genealogia. Então, a gente propõe para essas pessoas que elas comecem a pesquisar a respeito da sua própria trajetória familiar. É a base. Agora, a gente teve dois momentos diferentes aí no projeto. Primeiro, que a gente tinha que olhar para dentro. Então, antes da gente ir para a comunidade, a gente tinha que formar o aluno nessa perspectiva. Então, a gente começou a trabalhar com os alunos do curso que não tinham a mínima noção de genealogia, né? Começamos a pesquisar com eles, mostrar as fontes, e aí eles foram aprendendo para poder criar material que fosse de divulgação científica. Aí vocês vão ver que eles criaram postagens, eles criaram vídeos explicando, né, quais são as fontes de pesquisa. Estou esquecendo alguma coisa, Mário? Não, havia um desconhecimento até quanto às plataformas, né, de disponibilização das fontes. Até é muito interessante perceber os alunos até aprendendo as diferentes grafias, a evolução do próprio idioma, né, as formas de designar institutos, se referir a sujeitos de direitos, por vezes não reconhecidos como sujeitos de direitos naquele contexto, né? A referência às tribos, aos indígenas, aos escravizados, tudo isso é percebido, né, nessa aproximação com as fontes. E depois eles ficam nervosos porque eles estão escrevendo errado, né, na prova. E aí ficam bastante chateados com a gente porque eles já não estão escrevendo corretamente de tanto transcrever um determinado livro do século XIX, por exemplo. Bom, o segundo passo que a gente vai iniciar agora, né, vamos abrir um edital, é que esses alunos, depois desse treinamento, dessa acomodação, né, dessa socialização com a genealogia, eles vão, cada um deles, vão acompanhar outros grupos, e aí sim, grupos externos, né, com a candidatura aberta. Então, nós vamos lançar 2 editais com propósitos diferentes, que a gente vai comentar no final, para a comunidade externa. Lógico que quando a gente atende esse aluno, a gente está atendendo a família dele. Então, são beneficiários, né, vários indivíduos ao mesmo tempo. Quando a gente recupera um documento histórico de uma família específica, a gente também está recuperando a história local, né, a história regional, enfim, tá contribuindo para isso. Mas agora vai ser mais direcionado, né? São aqueles que estão se candidatando via edital externo. Bom, a outra coisa, né, que é o segundo elemento da nossa abordagem, é se a gente consegue juntar esses 2 projetos, que é a nossa proposta, a gente tem um programa, né, que aí vai ser o programa Origens e Horizontes, que a gente ainda não formalizou, mas a ideia é que uma coisa alimente a outra e que a gente tenha sempre um circuito aí, porque a gente vai ter fontes disponíveis para indicar para as pessoas, né, esses leigos que não têm condições de pesquisa, também não tem tanto interesse assim, mas que a gente gostaria que eles fizessem uma socioanálise, né, que a gente possa facilitar nesse início para que daqui a pouco eles sejam os próximos a colaborarem com as transcrições também, né. Então, a pesquisa documental entra nesse processo de produzir material que vai ser democratizado, né, que vai ser utilizado em larga escala. Aí a gente pode até comentar, eu acho que é um momento interessante para a gente fazer isso, como o professor Mário falou anteriormente, como existia um buraco aí, né, uma demanda que foi interessante a gente cumprir, que é a da transcrição. Porque quando não tem a transcrição, o pesquisador, o genealogista, que é apaixonado por genealogia, né, Mário? Ele vai e faz, ele fica o final de semana, o feriado, né? Ele arruma um jeito para transcrever, ele tem prazer em fazer isso. Mas aquela pessoa que a gente está estimulando a conhecer a sua trajetória, conhecer os direitos dos quais ela foi alijada, ou os quais ela teve acesso por conta desse capital cultural e social que ela carregava, né? Essa pessoa não vai ter a mesma facilidade, né?
Então, quando a gente coloca os livros no blog, a gente tem uma média de 800 acessos, o que mostra claramente para a gente que existe um interesse direto nessas transcrições, né? Que são demoradas, que não são fáceis, né? Que demora um ano inteiro para um livro ficar pronto, né? A gente está colhendo os resultados agora, mas que é um investimento, embora a longo prazo, né? É um investimento sólido, é um investimento importante e que a gente imagina que vai impactar na vida dessas pessoas, né? Bom, podemos passar adiante, Stanley, por favor. Está aí o nosso endereço do blog, que é o genealogiahorizontes.blogspot.com, e o endereço do Instagram do projeto, que é o projeto_origens_e_horizontes. A gente tem feito assim, o possível para toda semana ter uma coisa nova no Instagram. A gente recebe muita recomendação, né, dos colegas, então seria muito bom também se quem está nos ouvindo agora pudesse indicar para a gente, olha, tem uma fonte bacana, tem um trabalho legal do pesquisador, tem o blog, tem a publicação, vocês podiam fazer essa divulgação. Manda para a gente que a gente divulga, tá? O blog está aberto, o Instagram também. Bom, podemos passar adiante. Essa é uma foto da última publicação, né? Que foi exatamente relativa à coleção de Guaraciaba. Então, acabamos de publicar um livro na semana passada, né? Que é um e-book. A ideia do e-book, ela tem várias justificativas. A principal delas é que o único custo que a gente tem é do registro, né, Mário? Uhum. Então, é uma coisa fácil de baixar, ela é leve e, ao mesmo tempo, ela garante o registro autoral. Então, quem está transcrevendo tem seu registro autoral, né? A única taxa que se paga é a taxa do ISBN, que está em torno de 20 e poucos reais. E quem baixa fácil, sem precisar de muita internet, sem ter custo para isso. Mário? E eu acho que essa opção pelo e-book está concatenada com a linha do projeto mesmo, que é a ideia de democratização, né? E hoje, esse é um aspecto importante, né? O e-book permite o mais amplo acesso possível através, né, da internet, da rede mundial de computadores. E, além dessas transcrições, eu acho que o projeto também ajuda nessa democratização através da difusão, né, da pesquisa sociológica, do estímulo à socioanálise, da publicização dessas fontes pelas redes sociais, né, pelo blog, pelo Instagram, né, potencializando. Eu acho que isso é um ponto importante que o projeto tem buscado contribuir, ser uma fonte de contribuição, na retirar uma aura mitológica, né, que a genealogia tem perante o grande público, como se fosse algo elitizado, né, para famílias nobres na busca de sua estirpe, ou de especialistas, né, como fosse algo reservado apenas a técnicos. Nesse sentido, acho que o projeto acaba ajudando também, né, junto com tantos parceiros, na acessibilidade, na divulgação, na publicização, né, na aproximação do grande público com essa fonte de reconstrução de sua própria história, né, e até mesmo na reconstrução da história das regiões, das localidades, do Estado, né, ainda mais num Estado grande, tão diversificado como Minas Gerais, né, esses registros, a transcrição desses registros de diferentes paróquias permite até uma análise comparativa, né, dos percursos genealógicos, dos registros, dos fenômenos jurídicos, históricos, sociais relacionados às diferentes regiões do nosso Estado. E é interessante a gente asseverar isso, que os registros, geralmente, o acesso a eles é caro, né? Qualquer custo, a gente vai falar de registro paroquial, vai ser 10, 20 reais, mas você tem a busca, né, nos registros dos cartórios, tem a questão, não é agora tanto o caso, mas do deslocamento, né? Então, o não obter essa informação sobre como acessaram a informação
já é uma coisa que requer um custo, né? Um desgaste, um esforço. Então, a tentativa é essa, da gente ter todas essas informações de modo fácil e a pesquisa também facilitada. Então, quando a gente tem a transcrição, a gente dá um Ctrl F, um Ctrl L, né? E a pessoa a gente vai explicar que não é tão simples, né, Mário? Porque a pessoa vai ter que tentar várias possibilidades. A gente está usando um padrão de sinalética que tem que ser observado. Então, as linhas, não é uma transcrição direta, as linhas são separadas, conforme no original, a gente respeita aquele registro primário, né? Mas a gente tem que arrumar alternativas para essa busca. Então, o Almeida, você vai procurar como Meida, como Almeida, como Al apenas, mas você consegue, ainda que sejam 200 identificações no documento, você já tem muito mais facilidade do que folhear um livro de 300 páginas à busca, né? Lógico que erros podem acontecer, né? Por mais que a gente siga toda a orientação junto com os alunos, temos reuniões mensais para sanar dúvidas, o grupo participa desse saneamento de dúvidas, né? De forma coletiva também, uns aprendendo com os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, é sempre possível. Então, como dizem alguns historiadores, nunca confie na transcrição, totalmente a transcrição de um terceiro, né? Se você tem alguma dúvida, você vai no registro, mas aquela transcrição, ela já sinalizou sobre a possibilidade, né, de identificação. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Stanley, pode passar adiante, por gentileza? Isso, pode passar. Então, a gente criou uma série que é de depoimentos sobre de atendidos, né? Sobre como é que o projeto impactou na vida acadêmica, na vida deles e tal. A gente não vai ficar lendo aqui, né? Mas separamos 5 que eu acho que são característicos desse retorno que a gente tem, né? E aí eu acho que um interessante é esse da Brenda Tempone, que é nossa aluna no curso também, que ela diz assim: a pesquisa genealógica foi essencial para saber mais sobre os meus antepassados. A partir dela, consegui encontrar parentes italianos e acabei descobrindo que os meus avós eram primos de primeiro grau. Acredito que a pesquisa foi super importante para descobrir mais sobre mim mesmo. Então, isso vai ser recorrente, né? Vários alunos vão falar sobre questões que eram enigmáticas para eles e que eles não entendiam porque que a família se comportava daquela forma. E aí a gente tem desde questões traumáticas, como, por exemplo, um abuso, né? Um estupro dentro da família, um abandono também, né? Um cônjuge que simplesmente desaparece, e aí junto com isso vai toda a sua história, porque você não tem mais acesso àqueles documentos, enfim. Até também casos muito específicos, como, por exemplo, questões étnicas. Então, a gente tem dado muito, assim, não sei se a gente pode dizer, jogado muita luz sobre, né, esse aspecto. Inclusive, esse mês a gente vai fazer uma palestra para o grupo Guerres da UFJF, né, sobre a questão do mês da consciência negra, né, por causa dessa pegada do projeto, que é mostrar sobre a possibilidade de combater essa ausência, né, da trajetória negra, da trajetória indígena, porque a gente não tem documentação ou não teria documentação suficiente sobre isso. Então, a gente tem atuado muito em todos os livros que a gente transcreve. Os nossos alunos estão sendo sempre estimulados a formar uma tabela depois de pesquisa, depois da transcrição, e identificar quando, como, de que forma, né, essas etnias vão aparecendo e localizando elas no território. Então, se a gente já acha que é difícil localizar famílias, imagina a gente localizar 20 Marias Puris, né? E aí, quem é essa Maria Puri? Quem são essas Marias Puris? Como é que se deu o processo de colonização? Porque isso reflete esse processo de colonização, né? Essa invasão do território indígena, esse momento de submetimento, né? A todas as nossas histórias de família que remetem a mulheres, entre aspas, pegas no laço, o que isso é enquanto instituto jurídico, né? Esse casamento forçado, enfim. Todos esses elementos vêm para a nossa análise e para depois o nosso debate em grupo. Mário, você queria falar um pouco sobre isso?
essa questão dos depoimentos, ela é muito simbólica, representativa de uma questão que se deu muito na dinâmica dessa aproximação com a pesquisa genealógica junto aos alunos, que foi como que isso, e é um trabalho que já vinha desde da atuação em sala de aula da professora Fernanda, né, com a disciplina de Sociologia do Direito, como que essa aproximação com a pesquisa genealógica levou as próprias famílias a discutirem isso. Porque, às vezes, no dia a dia, as preocupações mais pragmáticas do cotidiano, essas questões genealógicas acabam soterradas. Né? Então, por vezes, as famílias, em razão dessa aproximação do projeto, e mesmo da atuação da professora Fernanda nas disciplinas, levou as famílias a tratarem disso, a trazer à tona essas discussões, que antes ficavam eclipsadas, esquecidas, né? Ou, por vezes, né, intencionalmente ocultadas. E aí é um ponto importante para o projeto, porque uma das nossas chaves é a sociologia das ausências. E, nesse sentido, o projeto tem um objetivo de visibilizar, de desfazer esse processo histórico de invisibilização, né, de mulheres, das populações indígenas, dos escravizados, né, e essa facilitação do acesso a essas fontes potencializa esse processo de visibilização, tanto para o público em geral, para os atendidos, como contribui, digamos, com uma facilitação do acesso aos próprios pesquisadores. Acho isso um ponto importante a destacarmos, como o projeto colabora para outros pesquisadores. Não é uma pesquisa destinada apenas à produção de material interno, mas para a comunidade de todos os pesquisadores interessados nessas áreas em que os livros estão sendo produzidos. Inclusive, o próprio Arquivo Central da UFJF, né, apoia o projeto, está junto, é um dos parceiros, né, na divulgação desses dados. Acolheu esse nosso interesse também, né, de reprodução desses dados. É muito interessante a gente pontuar aqui que a genealogia, ela não é só uma questão de relação positiva. Para mim, ela é positiva em todos os sentidos, mesmo o choque, o sofrimento que a genealogia também traz, né, e que a gente não pode ignorar. O professor Mário citou a disciplina Sociologia do Direito, em que eu dava um trabalho, né, sobre a genealogia contrapondo a Foucault, a Bourdieu e Boaventura de Souza Santos, por exemplo, para que os alunos identificassem institutos jurídicos. Então, percebesse essa dinâmica da sociologia do direito na sua trajetória familiar, não apenas no estudo da história do Brasil, da história mundial. E aí não eram raras, às vezes, em que um aluno, uma aluna saía chorando de sala. Né? Então, a gente tem que entender também esse sofrimento, né? Esse submetimento que ocorre e como é que a genealogia ela acaba sendo reflexo, se a gente não tem acervos públicos, né, acervos acessíveis, ela acaba sendo um reflexo dessa elitização mesmo, em que aquelas pessoas que, embora tivessem documentos, não conseguem mantê-los, não conseguem guardá-los. E como não são pessoas que têm um reflexo econômico, político numa determinada sociedade, o Estado também não se interessa por manter esses acervos, né? Ou elas não percebem como é que esses documentos vão interferir no gozo de direitos mais adiante. Então, a gente tem que entender também que trabalhar e falar sobre trajetória familiar e usar a genealogia como objeto pode ser também traumático, mas no sentido da descoberta. Né? É algo que eu não quero mexer, é algo que eu não quero ver, e o que isso significa sociologicamente, o que isso significa do ponto de vista do direito também, né? Por que eu não quero enxergar essa realidade? Por que eu não quero me defrontar com isso? Bom, Stanley, pode passar, por gentileza. Nós criamos também uma seção que a gente chama de Indicamos, e aí eu trouxe só 2 exemplos aqui, não sei se o professor Mário vai lembrar de outros, né, mas esse todo mundo conhece, que é o blog do McCoy, né? E é
um blog que o Marcos alimenta e que já faz esse trabalho de transcrição, de divulgação de material, né? Uma pessoa que é muito solícita, sempre muito receptiva, a gente sempre entra em contato com ele está sempre ajudando o projeto, né? Então, a ideia é essa, olha, mostrar, todo mês a gente tem um Indicamos, né? E a gente vai recebendo recomendações e também aí peneirando, vendo o que a gente consegue, né? Indicar o que é mais interessante para o público naquele momento. E aí temos outro, esse é o modelo, então são 4 postagens que a gente faz no Instagram, postagens juntas, né? Esse é o blog do Tadoni, do Daniel Tadoni, que eu acho que muita gente conhece também. Então, indicação fevereiro, indicação abril, e a gente fala um pouquinho do blog, fala um pouquinho do museu, dá um print da tela, né? Pode continuar. São só exemplos. Essa foi uma postagem que as meninas, as nossas bolsistas, né, e voluntárias fizeram sobre o Dia Nacional da Imigração Japonesa. Então, falando um pouquinho, nós temos hoje, é interessante porque, olha só, por que chama atenção para um determinado caminho, né? O interesse, ele é público, mas ele também é interesse de um olhar, o olhar sobre o seu não lugar, né? Então, a gente tem 2 alunos hoje no projeto que são descendentes de japoneses. Então, eles têm interesse em descobrir, pera lá, como é que a gente faz para identificar, né? Já tivemos no curso também outros descendentes de japoneses que não sabiam onde procurar. E quando se deparavam com os documentos, não sabiam, não tinham fluência, né, com o japonês, então não sabia identificar, perderam esse capital cultural, né? Então, a gente traz esses elementos também de acordo com as necessidades dos alunos ou dos atendidos. Pode passar, Stanley, por favor? Aí do Dia do Imigrante, né, e a tentativa de elucidar esses conceitos, de chamar atenção, pelo menos, para a diferença entre os conceitos. Pode passar. A gente produziu vários vídeos também, que a gente não vai ter como mostrar aqui, que são vídeos sobre, por exemplo, COARP, sobre explicando para as pessoas como é que a certidão de nascimento ela te dá informações, né, sobre alistamento eleitoral, onde pesquisar, enfim. Né, Mário? Isso. E até bom ter a informação que o doutor Iacones nos passou, também nós vamos aí fazer uma postagem sobre o Dia do Genealogista, não é? e também no oficial seminário. Né? Vamos fazer isso também dentro da nossa política, exatamente dessa divulgação, publicização, democratização, né? Dessa informação. E aqui eu coloco, eu peguei uma arte antiga, está faltando aí a identidade do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, né? Mas é porque eu realmente fiz rápida montagem, mas o nosso colóquio foi agora, do dia 10 ao dia 12 de agosto, e foi um sucesso, foi muito bom, e a gente contou com o apoio do Instituto e o apoio da Asbrab, né? E foi um apoio muito interessante, muito oportuno, né? Fez com que os genealogistas viessem para o diálogo, foi uma conversa muito boa, no formato remoto, mas foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma conversa inicial para um público mais amplo, né? E já agora estamos montando o segundo colóquio, que vai acontecer no ano que vem, do dia 9 ao dia 11 de agosto, recebendo também sugestões temáticas e sugestões de indicação de nomes para participar das mesas redondas, né? A gente faz o formato mesa redonda porque a gente quer mais uma rodada de conversa, cada um apresenta o trabalho e depois vai tentando construir esse mosaico a partir desse diálogo. A gente vai só mostrar para vocês como é que foi a programação desse ano, até para a gente poder receber sugestões, né, de vocês com relação a possibilidades. Pode passar. Então, a gente trabalhou pesquisa genealógica e fontes disponíveis. Pode continuar. Isso, essa foi a primeira mesa. Pode ir para frente. A 2, democratização da informação e recursos disponíveis. A Nilza está aí, ó. Todo mundo conhece, né? E o Mário também do Family Search. O Mário do Family Search, exatamente. Bom, pode passar, Stanley. A gente fez também uma mesa sobre reconhecimento de cidadania e genealogia, né? E aí fomos discutir como é que é a questão da profissionalização dessa busca genealógica para os requerimentos de cidadania estrangeira, né?
Pode passar. Bom, também fizemos uma apresentação de trabalho sobre história local, genealogia e etnias. Pudemos contar aí com as nossas 2 alunas, que eram bolsistas da época, Mariana Mendes Souza e a Nicole. Mas também com o José, que fez o trabalho dele, né, sobre história local, Marco Polo também, sobre história local. Então, assim, chamando essas pessoas para valorizar o trabalho delas, né, no caso do Zé, exatamente sobre Cuiaté Velho, né, e Marco Polo tem aquele blog que é super famoso, né, disponibiliza muitos documentos e ensina, de fato, né, um pouco sobre a pesquisa genealógica e como construir essa história local. Pode passar. O Stanley, lógico, está aí na mesa 5, né? Direito notarial e registral, funcionamento, estrutura e pesquisa. A gente queria mostrar mais para as pessoas como é que é o direito notarial e registral. Infelizmente, a gente não estuda nos cursos de direito. A gente vai aprender na prática, né? Sobre o direito notarial e registral. Agora, o genealogista, às vezes ele sabe como pesquisar e tal, em cada setor, né? Quais os livros do direito notarial e registral, o que está disponível, o que não está, como é que vai ser esse acesso. O que a gente queria era trazer uma mesa para falar um pouquinho mais sobre isso, como é que essa experiência reflete nesse acesso. Mário, você gostaria de complementar? Não, acho que é isso mesmo. E foi um evento muito importante para a aproximação da comunidade acadêmica, né, da comunidade discente, dos alunos, e terem contato com esses especialistas, com essas autoridades no tema, muitas vezes com pesquisadores que fazem sua pesquisa sem apoio institucional, né, com seus esforços individuais. Acaba sendo uma valorização dos pesquisadores, né? Também. E aí foi interessante que a gente discutiu muito direito autoral nesses casos também, né? Porque o pesquisador vai lá e produz, mas ele não garante o direito autoral dele sobre a coisa. Na mesa 6, que foi a nossa mesa de encerramento, aí a gente teve a presença também de outros pesquisadores, né? No caso, uma socióloga, o José Aristides, que é historiador, né? E falando sobre história, socioanálise e território. No caso da primeira, está discutindo a herança sefardita, né? Numa dissertação de mestrado no Ceará. E no caso do José Aristides, discutindo a história ligada à localidade mais antiga do leste de Minas, né, próximo a Manhuaçu, que é exatamente São Francisco do Vermelho, né, que é Vermelho Velho. E aí, como é que a gente resgata essas fontes, o que está disponível? Bom, pode passar adiante. Então, como a gente falou, a gente está organizando esse segundo colóquio, né, para o ano que vem. Faltou aí a data, eu achei que eu tivesse atualizado, mas não foi atualizado, que é exatamente do dia 9 ao dia 11, né, de agosto do ano que vem. Esse evento é gratuito, vai continuar sendo remoto, porque a gente percebeu que, sendo remoto, a gente alcança mais pessoas, né, e as gravações continuam disponíveis no canal do projeto, então, no blog também, a gente continua deixando esse material disponível para que outras pessoas, de forma assíncrona, acessem, né? Então, a gente tem a interação sincrônica, mas também tem um material ali para ser usado depois de forma assíncrona, né? A continuidade das ações de divulgação científica, né? Então, a gente pretende continuar movimentando essa roda com essas várias atividades pequenas de divulgação, mas que são importantes para ir disseminando esse conhecimento, chamando atenção para ele, né? E a publicação do edital de atendidos que a gente deve fazer agora. Aí, prevendo vagas tanto para o acompanhamento, né, na pesquisa genealógica, quanto também para a assessoria no requerimento de cidadania, né, estrangeira. Mário, você queria complementar? Não, só dizer como que o projeto não é fechado, né, não é estanque, que nós estamos sempre abertos a sugestões, às indicações, às contribuições, e sempre buscando outras formas, né, de aproximar pesquisadores, a pesquisa genealógica, a problematização desses institutos jurídicos e buscando novas formas de disseminação e divulgação do conhecimento junto ao público, né? Agora mesmo, também já passamos a fazer a divulgação de fontes culturais relacionadas, né, ao
ao processo de migração, por exemplo, né, e buscando sempre publicizar, divulgar ao máximo o trabalho de toda a comunidade científica, né? É muito importante, acho, deixarmos isso claro, que uma das vertentes do nosso projeto não é uma divulgação apenas do nosso trabalho, das nossas produções, né? Mas de toda a comunidade, né? Devotada à pesquisa científica, genealógica. A leiga também, né? Pesquisa científica e leiga. A gente tem divulgado bastante com esse intuito de integração, né? Bom, aí o segundo projeto... desculpa, Mário. Agora mesmo nós fizemos uma publicação para divulgação do livro, né? Conquista do Cuiaté. Exatamente, que é exatamente o livro sobre a pesquisa do Zé, que eu estava citando anteriormente. Bom, o segundo projeto é pesquisa documental e democratização da informação, que é o projeto das transcrições, propriamente dito, né? E aí a gente tem o Em Ação, que é uma publicação nossa que vai falar sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo naquele momento. Nesse caso aí, esse Em Ação está falando sobre as transcrições, né? A gente só está transcrevendo os livros que já estão digitalizados. Então, é comum, assim, essa semana mesmo, depois que a gente fez a publicação, vários pesquisadores entraram em contato sugerindo, olha, o Museu de Rio Pomba, o Museu de não sei onde e tal, vocês podiam digitalizar. Não, nós não temos recurso para isso, não temos como nos deslocarmos, né? Não temos também condições técnicas de fazer isso, então estaríamos avançando sobre outras áreas, né? Porque isso denota também um conhecimento especializado. Então, a gente está apenas trabalhando com as transcrições de livros que já estão disponíveis, que já estão digitalizados em uma plataforma open source. Então, aí vocês vão falar assim, mas só do Family Search? Bom, no momento, só do Family Search, porque que a gente tem disponível como plataforma aberta, né, que tem acessado é o Family Search, mas a gente também aceita sugestões de vocês, né, a respeito de outras plataformas que possam ser utilizadas. Pode passar, Stanley, por favor? Aí, o exemplo clássico de um livro, né? Esse é um livro de Leopoldina, nós já fizemos 2 publicações, então, para quem não trabalha com genealogia e estiver assistindo esse vídeo, vai falar assim, nossa, mas é tão difícil assim? No primeiro momento, nós todos sabemos que a gente se assusta com a estrutura, né? Com a diferença, até acostumar o olho para a transcrição, né? Aí a gente vai fazer com que essa pessoa que está interessada nesse livro, que ela permaneça nesse interesse, que ela não seja afastada quando chega. Olha, já tem um dado positivo, já foi digitalizado esse livro. Mas será que ele está acessível de fato? Porque a nossa discussão ele precisa ser, todo o acervo disponível precisa ser digitalizado e tornar-se acessível open source, né, de forma aberta, mas ele também tem um outro nível de acessibilidade. Então, vamos lá, pode passar, Stanley, por gentileza. A notícia, né, a gente sempre faz essa postagem no Instagram, então o e-book é publicado, e coloca lá qual paróquia, qual coleção. A gente ainda está no fundo, que é registros paroquiais. Estamos fazendo uma coleção para cada município, de acordo com os livros, né, gente? Não o município atual. Então, cada município, ou às vezes cada distrito, tem distrito que tem um volume grande, né, de livros, e por paróquia. Então, estamos seguindo a lógica dos livros, são os livros que dizem para a gente qual é a estrutura de divisão. Pode passar, por favor? Tá aí, o fundo paroquial, coleção Leopoldina, paróquia São Sebastião, que foi o primeiro livro transcrito, foi publicado no ano passado, relativo a 1855 até 1882, registro de batismo. Pode passar, Stanley? Bom, aí eu não sei se você consegue dar um zoom, mas essa é a imagem 60 que nós tínhamos fotografado antes. Então, é a mesma imagem. Qual que é a possibilidade aí? Né? Se puder até dar um zoom, eu podia ter feito um recorte, não pensei nisso, né? O que acontece nessa imagem? Vários recursos agora são facilitados. Primeiro, que a gente pode pesquisar a partir desse Ctrl+F,
né? Ctrl L, para identificar uma palavra. No 400 páginas, você consegue fazer um pente fino bem mais rápido do que folheando página a página do livro. A outra questão é que, além disso, você consegue ter uma facilidade de ler o texto, né? Ele é muito mais acessível do que você passar. Às vezes, um aluno, quando está começando a transcrição, ele demora um dia inteiro para entender 5 linhas, se a gente for deixar ele sozinho, sem orientação, né? Aí não, ele já vai fazer a pesquisa, já vai se sentir estimulado e daqui a pouco vai estar fazendo transcrição. Pode passar, Stanley, por gentileza. Mesmo caso, aí foi o nosso segundo livro, que foi o de Abricampo. Pode continuar. Foi publicado. Ou a próxima. Aí, a coleção de Abricampo, ainda no fundo, registros paroquiais, Paróquia de Santana, foram registros de casamento de 1861 a 1905. E aí, a foto do livro pronto, tá lá, muito mais fácil, né, a gente identificar. Quintiliano e Luísa. Você vai procurar todos os quintilianos possíveis, com 2 N's, com um N, da forma que você achar que pode aparecer, com a experiência que o genealogista tiver, ainda mais fácil ainda de identificar, né? Pode passar. Além desses, a gente publicou o terceiro, que foi de Leopoldina também, agora de registro de batismo de 52 a 76. Pode passar. Então, a coleção é enorme. A gente já fez 2 livros. A nossa ex-bolsista, que é a Nicole Lozzi, ela está fazendo o terceiro, então a gente está esperando para poder publicá-lo, que é esse de 78 a 88, e assim a gente vai na sequência até o final. Pode passar, Stanley, por gentileza. O quarto também já foi publicado, que é da Paróquia de Santana, mas aí é Guaraciaba, foi publicado semana passada, né, e serão 2. E agora o quinto e-book, que vai ser publicado essa semana ainda, que é o de Cachoeira do Brumado. São registros de matrimônios, né, lá da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Pode seguir? Ok. Era isso, gente. Eu espero que a gente possa aí ter dado uma visão, né, panorâmica sobre o que a gente tem feito e também como a gente está aberto, como o professor Mário falou, para sugestões, para entender mais também esse campo, né? Que é um campo em que a gente chega na condição de pesquisador e tentando estimular a atividade, mas que a gente precisa sempre do apoio e da colaboração dos outros pesquisadores para continuar o projeto, né? Que não tem data para terminar, né? Ele é renovado todo ano, os 2 projetos, pelo menos eu e o professor Mário não temos interesse. Mudou de ideia, Mário? Está pensando em desistir agora? Ou a gente vai ad eterno com o projeto? Bom, é isso. Estamos à disposição. Meus parabéns à professora Fernanda, professor Mário César, tanto pela apresentação, quanto pelo, vamos dizer, um programa de genealogia e direitos, né? Que ele não fique só nesse projeto renovável, mas que seja um programa ad eterno, como é o desejo da professora Fernanda. Tenho certeza que o professor Mário César, né, vai continuar levando avante. E vocês foram falando, eu fui percebendo aí a minha situação pessoal, fui me vendo nessa situação dos seus alunos, porque também tem formação em Direito e fazia já pesquisa genealógica antes de entrar na faculdade. E isso me auxiliou muito, principalmente nas terminologias do direito processual. Então, nunca esqueci, um colega de faculdade, muito querido, muito amigo, falava, não, isso é concorrência desleal, você já conhece termos que eu estou aprendendo só agora. Eu falei, não, mas eu estudei em processos de inventário do século XIX, direito hoje é outro, né? E uma expressão que é muito comum nesses processos que eu verifiquei lá no Centro-Oeste Mineiro, não sei se já apareceu por aí nas pesquisas de vocês, o famoso termo de alimpação de partilha, nos inventários e partilhas, né? Era o momento em que os herdeiros se reuniam e indicavam em quais bens eles queriam herdar. Então, eu prefiro ficar com aquela mesa, com aquele carro de boi, com aquela vaca ou com aquele tamborete de madeira forrado de couro, né? Alguma coisa assim. Era muito comum o termo de alimpação de partilha. Mas quero cumprimentá-los também
né, pela feliz escolha do nome do projeto, do programa, né, Origens e Horizontes, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de falar naquela pequena participação no colóquio, né, que a genealogia presta um grande serviço às pessoas, porque ela mostra, inclusive para as gerações que vão vir, né, de onde elas vieram, né? E é olhando para o passado que nós conseguimos corrigir o presente e traçar novos horizontes. Então, é voltando para as nossas origens que nós seguimos e abrimos novos horizontes aí que se descortinam. Então, esse projeto é fantástico, porque é realmente um programa de extensão, porque ele sai da universidade, como disse o professor Mário César, né? E ele se enraiza na comunidade, né? Integrando com a comunidade e universidade, contribuindo para a identidade, para o reconhecimento da sua identidade histórica e familiar das pessoas que convivem, que são atendidos pelo programa, pelo projeto, né? Algumas situações que eu fui tomando nota, né? A professora Fernanda fala dos traumas, né, que às vezes são acobertados nas famílias, né, os traumas genealógicos, né? A socioanálise talvez ajude a identificar esses traumas, mas a genealogia, vamos dizer, a psicogenealogia, consegue curar esses traumas, essas feridas, né? Identificando. Eu tenho uma amiga que, a partir do inventário do avô dela, ela identificou as causas de vários traumas familiares e conseguiu fazer quase que a harmonização de novo com aqueles ancestrais que já estão em outras dimensões, né? Então, ela se recuperando, né, curando essas feridas. E um único processo de inventário trouxe respostas que ela, já com seus 70 anos de idade, procurou a vida inteira e não encontrava. E no processo de inventário do avô, encontrou essas respostas e a cura para várias feridas. Então, é muito interessante, que não é só a genealogia e direitos, mas também ela cura as feridas da alma, né, da psique das pessoas. Embora nós tenhamos aí, atualmente, somente 4 livros publicados, né, já com a previsão de um próximo na próxima semana, um 5º livro na próxima semana, são poucos volumes ainda, mas o período de abrangência deles é vasto, né? Tem livros que abrangem ali 40, 50 anos, então isso dá uma munição, vamos dizer assim, para os pesquisadores, né? Dá uma bagagem muito interessante. E algumas pequenas perguntas, e eu sou muito prático, eu já vou direto na pesquisa mesmo, né? Os critérios de escolha, eu percebi que alguma identidade dos alunos, né, com a sua região, tem algum outro critério ou alguma ideia de se ampliar esse projeto e algum outro critério para escolha de outras localidades? E também perguntaria se outras escolas, outras universidades ou detentores de alguns arquivos, se eles poderiam, né, conseguem aderir a esse programa, a esse projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus de Governador Valadares. São 2 perguntas que eu apresento aos senhores. Professor Mário, acho que é... Pode falar, pode responder. Pode? Pode. Bom, a primeira coisa assim, que eu queria comentar, Iácones, é que é muito interessante a forma como a dinâmica do projeto. Então, assim, eu e o Mário já éramos pessoas que tínhamos um contato na universidade, mas essa relação mútua de colaboração vai fortalecendo esses laços, né? E quando a gente tem um diálogo muito profícuo, então a produção também é passada para os alunos. E essa ideia do trabalho coletivo colaborativo, ela é muito interessante na orientação. Quando a gente está bem antenado um com o outro, a gente consegue um direcionamento mais adequado, assim, mais reflexivo sobre aquele processo. Só que a gente coloca os alunos como protagonistas. Então, a nossa orientação, ela é de acompanhamento mesmo, né? A gente conversa com os alunos, a gente tenta buscar as formas de sanar essas dúvidas. E os alunos, eles são convidados a mostrar para a gente, porque a gente quer que eles mantenham esse interesse no projeto, né? Qual que é a área de pesquisa que eles gostariam de avançar. Então, a gente já teve aluna que queria começar pela Bahia.
Mas a gente tem mais interesse em Minas. Na hora que ela falou assim, olha, o lado da minha família que eu não conheço, que eu gostaria de conhecer, é de uma avó que estava no sul da Bahia. E aí nós estimulamos ela, então vamos pesquisar lá. Depois ela acabou desistindo por outras situações, e ela veio para Minas. Mas é porque o acervo disponível na Bahia não batia com o período que ela queria pesquisar, né? Mas a gente tem também dois pesquisadores dentro do projeto, que eu citei aqui. Um é um aluno de História, que é o Kendi, que agora está no Direito, lá na Federal de Santa Catarina. Então, que já vem com toda uma bagagem de pesquisa, né? E aí ele viu como é que ele chega no projeto? Através do colóquio. E aí ele entra em contato e fala, gente, eu quero colaborar. Como é que eu faço? Nunca consegui conciliar direito e genealogia. E eu gosto, eu sou formada em História e estou fazendo direito. Então, eu quero conciliar essas coisas. É o primeiro projeto que eu vejo que consegue juntar. E ele veio somar no grupo, e é um aluno ótimo, porque ele sabe muito, né, de transcrição, então ele acaba trazendo essa experiência do Departamento de História da Federal de Santa Catarina para a gente. E o Saulo, que é nosso colega de trabalho, que é TAI, né, tinha toda a expertise como leigo pesquisador em genealogia, não é a área dele é licitação, administração, né? Mas ele vem trazendo também essa bagagem de pesquisa genealógica por interesse próprio. Então, como é que os livros são identificados? Que foi aí seu primeiro questionamento. A gente senta na reunião e as pessoas vão mostrando seus interesses e a gente vai vendo o que está disponível em OpenSearch já para a gente poder começar a transcrever. Então, pesquisadores já mais experientes, como o Saulo, por exemplo, a gente propôs para ele que pegasse Barbacena, sonho de consumo de todo mundo, né? Você vai pesquisar aí, você chega a 150 anos, você cai em Barbacena, qualquer um de nós aqui, em algum momento a família passou por Barbacena. Então, por quê? Porque ele já fez a pesquisa dele. Então, agora ele está experiente, disponível e vem como voluntário para o projeto para poder ajudar a fornecer esse material, sabe? Então, é um outro nível a discussão. Enquanto que os alunos que estão chegando, eles não têm nada de pesquisa genealógica, geralmente. Então, a gente tem que mostrar para eles o que tem na região, estimular a pesquisar a região, inclusive aqui, né, Mário, do leste de Minas, em que a gente tem pouca coisa publicada a respeito, e muitos acervos se perdendo, porque não foram preservados, né? Não tinha um instituto para preservar. A outra questão, então, que está ligada a essa, é que a gente está super aberto a fazer parcerias. Durante o colóquio, inclusive, né, a professora Rosana, da UFB, chegou a solicitar essa parceria e a gente tem total interesse, né, em fechá-la. Por quê? Porque essas instituições que já trabalham, o LAMP, por exemplo, da UFV, tem um know-how enorme na área da digitalização, da manutenção dos acervos, né? E a gente quer aprender muito com eles. Então, essa troca favorece o nosso aprendizado e também aumenta o campo, né, de atuação. Uma troca institucional, ela é sempre muito bem-vinda, não só a pessoal, como também de equipes, né, Mário? Sim. E aí, só duas questões que em geral, é claro, né, quando o aluno mostra um interesse por um determinado livro, determinada localidade, nós, juntamente com ele, vamos na fonte, né, no arquivo digitalizado, para ver o sinal de conservação, né, se é possível realizar aquela tarefa de transcrição. E, por exemplo, esse livro de Guaraciaba, o último que nós já publicamos, ele é bem sintomático, porque, inicialmente, nós achamos que estava num estado de conservação muito ruim. Então, tivemos dúvidas inicialmente se a aluna conseguiria. Mas aí, com muito esforço, dedicação, ela finalizou no arquivo. Então, por exemplo, um obstáculo que inicialmente parecia intransponível, com o esforço colaborativo, foi superado. E hoje o arquivo de Guaraciaba está integralmente, esse arquivo desse registro de batismo está integralmente transcrito. E uma segunda coisa tem a ver com a fala Dr. Iácones inicialmente, sobre essa função terapêutica que a pesquisa genealógica tem. Né? Nós vimos aí a terapia tanto do próprio aluno, da família, mas acaba sendo uma terapia social. Tem uma função terapêutica para a sociedade, né, que é defrontada com a sua própria história, né? E, digamos, a história privada, íntima, que acaba não abarcada pelos livros, né? Pelos grandes feitos dos grandes vultos. Né? Acaba
é uma história íntima, privada, exatamente da população e seus contextos cotidianos. Acaba a própria sociedade defrontando-se com seus problemas, isso tem uma importante função terapêutica, né? Que não é muito fácil, né? As famílias, na maioria das vezes, não querem prestar informação, são desconfiadas, né? Os alunos sentem essa recusa no primeiro momento. Sempre né? As dores do autoconhecimento. As dores do autoconhecimento, exatamente, né? Passar por esse processo requer maturidade também. E aí só vão falar depois de 50 anos, que a pessoa faleceu, enfim, né? E vão descobrir sobre os relacionamentos tóxicos, como é que era, né? O papel daquele avô, como é que era a questão da propriedade, né? Como é que era, por exemplo, a partilha, a venda de terras, os golpes, né? Você citou, por exemplo, o inventário pode dizer muito, né? Há um tempo atrás, a gente pegou um inventário numa pesquisa que eu estou fazendo, em que uma pessoa que estava internada, né, com uma doença que era a polícia sanitária que levava, que era a hanseníase, ela estava internada, sumiram com essa pessoa, né, entre aspas, e ela aparece assinando os documentos no fórum, sabe? Então, aí você descobre vários elementos, primeiro, a questão do sumiço. O que é o sumiço? É uma instituição, né? A polícia sanitária que vem, retira as pessoas das suas casas, uma forma de tratar a hanseníase naquele período, né? Que são as casas de acolhimento, mas acolhimento compulsório. E outra coisa são as fraudes, né? Processuais que vão aparecer aí, e você vai identificando como é que isso impacta na vida dessas famílias. Quer dizer, se você soubesse onde a sua bisavó estava naquele momento, se você tivesse acesso à informação, aquela propriedade teria se mantido na sua família, né? De alguma forma, esse vínculo, esse nó, ele se perde. E como é que é importante? Aí a gente trabalha muito, Iacones, com a noção de saber poder Foucaultiano, né? O Michel Foucault vai falar isso. Como é que, ao contrário do que o Platão vai dizer, saber é poder, né? Se você, não no sentido romantizado, não, é que existe um elo ali de poder e de manifestação do poder por conta daquele elemento que você detém. Não por acaso, genealogia é vista como um elemento de elite, um hobby de elite, né? Algo distante das camadas mais populares, de difícil manutenção e tal. Por quê? Porque as elites supostamente têm capital social e cultural para entender o papel da genealogia no exercício de direitos, enquanto que as camadas mais populares não têm a manifestação daquela necessidade imediata, como o professor Mário estava falando, né? Eu vou manter um acervo de documentos aqui, ou o que eu faço com isso, né? Entre aspas, uma perda de tempo, eu tenho outras coisas mais importantes, né, para eu me dedicar. Eu queria só pontuar o seguinte: a gente está trabalhando com os fundos paroquiais, e que é algo muito extenso, né? Tem muito livro aí para pesquisar, mas o nosso próximo passo, com certeza, é a pesquisa dos inventários, né? Porque os inventários são muito interessantes, tanto para os dados genealógicos, né, mas muito importantes para a pesquisa em direito. Então, pegar um aluno, botar ele para ler um inventário do século XIX, do século XVIII, tem uma riqueza ali de aprendizados muito grande, né? E ele transcrever, você citou o banco de couro, mas eu lembro de um dos inventários assim, que mais me chamou a atenção na minha família, que descrevia lá os 3 livros de medicina que o lavrador tinha, né? E aquilo aparece no inventário como uma das peças mais raras, mais caras daquele interior de Jequiri, né? Então, esses elementos sociais, né? O aluno não percebe essa trajetória ao longo do tempo, não. Aí a gente pode discutir o acesso à educação, a gente pode discutir os bens simbólicos, né? Também, de novo, a lá Pierre Bourdieu. Muito bem, e é interessantíssimo essa situação, e que bom que vão partir também para os inventários, né, que é uma das fontes mais cobiçadas pelos genealogistas, né? E quando você dizia, Fernanda, sobre
aquela situação que a pessoa não fala, espera, desconfiança, mas esse é o desafio de todo genealogista. Sempre encontra o não, não sei, mas a pessoa não quer falar. Mas aos poucos a história vem vindo à tona, né? A história familiar, a história local vem sendo resgatada com a pesquisa genealógica. E esse trabalho, né, que vocês fazem, percebo muito que isso já vem de longa data, desde a época do Instituto de Estudo Genealógico de São Paulo, Salvador de Moya, com o Carlos da Silveira, bisavô do nosso Carlos Isoldo Silveira Filho, né, já faziam um trabalho para democratização da genealogia. Né? Usavam na época popularização ou até mesmo vulgarização da genealogia no sentido de torná-la mais próxima da população como um todo, né? E hoje a linguagem mais atual, mais adequada, talvez essa democratização tanto dita aí pelo professor Mário César. Então é um trabalho de longa data, né? Que bom que encontrou aí guarida na atividade de vocês na Universidade Federal de Juiz de Fora e no campus de Governador Valadares. Esperamos que possa se estender para várias partes do estado de Minas Gerais e até do Brasil, né? Já temos aí esse desejo de avançar para outros estados também. Quero agradecer eles mais uma vez por toda a gentileza, né, de terem inicialmente aceitado o convite, de terem estado aqui conosco nesse tempo, e tenho certeza que essa palestra vai ser muito apreciada, e aqueles que fizerem as perguntas podem encaminhar para o nosso e-mail do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, caso não queiram enviar diretamente para os e-mails divulgados pelos professores, né, que nós teremos todo o prazer de repassar à professora Fernanda e ao professor Mário César. E eu pergunto ao Stanley se ele pretende fazer alguma pergunta. Não. Eu gostaria de parabenizar, Fernando, professor Mário César, né, pelo brilhante trabalho. Nós que pesquisamos, né, os livros paroquiais antigos, sobretudo região da Zona da Mata, nós sabemos a dificuldade que é o acesso à informação. E isso, quando eu tomei conhecimento desse projeto, eu fiquei muito feliz, né, porque isso é compartilhar as informações, algo que é essencial para que a genealogia aconteça. Né? Então, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em nome da Comissão Permanente de Genealogia, se o Iacones me permitir, eu gostaria de agradecer. Procuração pública. Gostaria de agradecer a professora Fernanda, professor Mário César, por este projeto, pelo desenvolvimento deste projeto, que nós sabemos vai contribuir muito para a genealogia mineira, que em muitos momentos ela é carente, não é? Carente de publicações. Tivemos muitas publicações de peso, sobretudo o patrono da genealogia em Minas Gerais, o Cônego Trindade, mas ainda precisamos aprofundar muito, sobretudo nas regiões mais afastadas, norte de Minas, Zona da Mata tem muita coisa para se explorar, Triângulo Mineiro, mas parabéns e muito obrigado pelo que vocês têm feito. Nós que agradecemos. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo incentivo também, viu, Stanley? Para que a gente possa ter condições também de continuar o trabalho. E eu agradeço ao professor Mário pela confiança, parceria, né? Um projeto não se faz sozinho. E Mário é um professor sempre presente, sempre entusiasmado e está sempre disposto a enfrentar esses novos desafios aí, o que ajuda também para que a gente continue alimentando o projeto, que a gente sabe que o tempo do professor, as 40 horas, na verdade, é dedicação exclusiva, né, não é federal. E a gente tem que ir arrumando espaçozinhos para os projetos acontecerem, senão eles ficam parados. Então, agradeço também ao professor Mário e a toda a nossa equipe que colabora para que o projeto se desenvolva. Obrigada, gente. Sem dúvida, reforça aí o agradecimento à equipe da professora Fernanda, agradeço também a ela pela coordenação do projeto, sempre tão dedicado, e na figura do Stanley e do Iacones também, sempre o apoio, a parceria aí por tantas vezes, né? A participação no colóquio foi talvez um episódio mais destacado dessa parceria, né? Deste apoio, aí a atuação da ASBRAP sempre tão próxima, sempre tão necessária, né? E sempre
contribuindo de forma tão expressiva aí para o nosso campo de estudo, na divulgação, no preparo, no apoio, e que sigamos juntos aí em colaboração para projetos futuros. Mais uma vez, muito obrigado, professora Fernanda Alcântara, professor Mário César Andrade, né? Agradecemos, como disse o Stanley, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Comissão Cultural Permanente de Genealogia. Aproveitar e mandar um abraço para os nossos membros da Comissão de Genealogia, agradecer a eles, né? Dr. Carlos Alberto Silveira Isolde Filho, que também é presidente da ASBRAP, sempre apoiando as atividades da Comissão de Genealogia do Instituto Histórico, Casa de João Pinheiro, Dr. Stanley Savoretti Souza, presente aqui conosco, Dr. Marcos Paulo Souza Miranda, Dr. Zé Francisco de Paula Sobrinho, Dr. Zé Oswaldo Guimarães Lasmar, que são nossos colegas aí na Comissão de Genealogia. E aproveitar e fazer um agradecimento muito especial, enviando os nossos afetuosos cumprimentos ao nosso presidente, Dr. Luiz Carlos Abrita, ao nosso presidente em exercício, Coronel Paulo Duarte Pereira, ao secretário-geral do Instituto, Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, e a segunda vice-presidente do Instituto e coordenadora das comissões culturais permanentes, professora Márcia Maria Duarte dos Santos, que sempre estão apoiando as atividades da Comissão de Genealogia e todas essas programações, né, que sempre preparamos com carinho para vocês. Aos que nos assistem, continuem ligados no nosso canal do IHGMG Virtual, do YouTube. Inscrevam-se IHGMG Virtual no YouTube, ativem o sininho para ficar por dentro das atividades, receber as notificações dos novos vídeos. Lembrando que hoje, 20 de novembro, Dia Estadual do Genealogista, nós celebramos também a memória do cônego Raimundo Otávio da Trindade, nascido no dia 20 de novembro. E na próxima semana teremos a divulgação do vídeo sobre a outorga da medalha do mérito genealógico cônego Raimundo Otávio da Trindade ao grande genealogista Dr. José Francisco de Paula Sobrinho, que é outorgada neste mesmo dia 20 de novembro e que será transmitida oportunamente pelos canais aí do IHGMG Virtual do YouTube. Muito obrigado pela sua participação, fiquem sempre conosco e um grande abraço e saudações genealógicas a todos. Muito obrigado.